Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam se cuidando, suas famílias, tudo certinho, né? Então vamos lá para nossa quinta aula. Tá acabando. Vamos lá. Gente, vamos continuar falando lá do processo imunológico, né? Das vacinas, tá bom? Eu vou deixar para vocês depois uma atividade sobre vacinação, né? E eu vou falar um pouquinho continuar falando sobre elas, né? Que é muito importante. Então, ele está dizendo aqui pra gente, o processo imunológico é desencadeado após o recebimento de uma vacina, a produção de defesa, né? Quais os fatores que dependem para desencadear esse processo imunológico na gente? Fatores inerentes à vacina, quer dizer, fatores que são relacionados à vacina, né? Suspensão de bactérias vivas. Então, lá dentro da vacina da BCG, tem a bactéria viva. Lembra que eu havia dito para vocês? Tem o vírus vivo, ou a bactéria viva, e tem o vírus morto, tá? Então, no caso da BCG, a bactéria é viva, tá bom? Suspensão de bactérias mortas. Quais são as vacinas que as bactérias são mortas? Cólera, febre tifoide, né? Eu não sei se tem a vacina. Suspensão... Eu não sei, nunca ouvi falar de vacina da cólera, febre tifoide. Bem, vou procurar saber e aviso vocês, tá? As frações e as bactérias são uma só em cada vacina. A meningocócica, da meningite, tá bom? As toxinas bacterianas modificadas quimicamente extraídas da cultura de bactérias, a antitetânica, tá bom? Que ela é modificada. O vírus vivo atenuado, a Sabin, que se não me engano que é a da poliomielite, tá? E os vírus inativados, que é da raiva, que estão mortos, tá bom? Os fatores inerentes ao organismo do receptor, quando a gente recebe a vacina, né? Como que o organismo da gente deve receber essa vacina, né? Que depende para essa vacina ter um bom resultado no organismo de quem está recebendo essa vacina. A idade, as doenças intercorrentes e os tratamentos imunossupressores. Gente, a idade é importante, é óbvio, né? Mas lembra, quando a gente vai tomar alguma vacina, a gente tá doente, não é bom tomar. Por quê? Porque a gente está tomando a vacina, que é uma doença. Então, se a gente já tá doente, pode desencadear uma doença ou agravamento dela, né? Por isso que não pode tomar vacina quando a gente tá doente, né? Ou quando a pessoa tá fazendo tratamento imunossupressores, quer dizer, quem tem imunidade baixa, né? Quem tá fazendo tratamento do lúpus, né? Que tem imunidade baixa. Desculpa. A indicação para as pessoas tomarem a vacina. Ampla extensão de cobertura vacinal, quer dizer, quando tá tendo campanha, todo mundo tem que tomar, né? A gente vê aí da gripe, agora vai vir aí, se Deus quiser, do Covid, então todos nós temos que tomar, ou em idades estabelecidas, né? Antes do contato natural com a doença, quer dizer, quando o bebê sai lá da maternidade, ele já não tem que sair com as duas vacinas, a BCG e a hepatite B, né? Após doença que não confere imunidade. A da gripe, né? A gente toma da gripe
Normalmente a gente já teve gripe e toma a da gripe. Não confere imunidade, por quê? Porque a gente sempre tá gripado, não é? A da gripe, a influenza, é para a gente não ficar de uma forma mais grave da doença. Mas não significa que a gente não vá pegar gripe. A gente não vai pegar a forma mais grave da doença, tá? Após contato nas doenças de período de incubação longo, quando não imune. Normalmente, gente, varicela, né? Então, ela já teve contato com a doença, às vezes já teve contato com a doença, e mesmo assim tem que tomar a vacina, tá bom? Contraindicações gerais à vacina, né? Alterações da imunidade, pode ser congênita ou adquirida, né? Eu posso ter nascido com a doença ou posso ter adquirido uma doença autoimune, né? Doenças com deficiências imunitárias, imunodepressão devido à doença maligna. Por exemplo, posso estar com câncer, não posso tomar vacina, tá? Imunodepressão devido à terapia com corticoides em altas doses, antimetabólicos, agentes alquilantes, quimioterápicos ou radioterapia. Foi o que eu acabei de falar. Quem está fazendo tratamento de câncer não pode tomar vacina, tá? A não ser que o médico libere. Porque quando está fazendo quimioterapia, normalmente está fazendo outros exames. E às vezes a imunidade dele não está tão ruim assim que não possa tomar vacina. Mas é o médico que libera, tá? Gravidez. Tem algumas vacinas que a mamãe não pode tomar, né? Ou exceto vacina antitetânica e na exposição ao sarampo ou imunoglobulinas. O tratamento com imunossupressores, adiar o início ou prosseguimento da vacinação para 90 dias após a suspensão, pela possível inadequação da resposta. Então, aquele pessoal do lúpus, né, que toma imunossupressores, então, ou antes ele tem que tomar, 90 dias antes ele toma a vacina do tratamento, ou 90 dias depois que ele deu uma paradinha lá no tratamento dele, tá? Vigência de doenças agudas febris graves, sobretudo para que seus sinais e sintomas não sejam atribuídos ou confundidos com possíveis efeitos da vacina. Então, quer dizer, estou doente, né? Tô febril, vou lá tomar vacina. Aí eu fiquei mais aumentou minha febre por causa da doença ou por causa da vacina. Por isso que não é bom tomar a vacina quando está com febre, tá? Situações especiais, né? Quais são situações especiais para a vacinação para todo mundo? Surtos ou epidemia. A gente tá vendo aí. Vacinação em massa da população-alvo. Exemplos, estados, municípios, creches, né? As campanhas de vacinação é uma estratégia que visa o controle de uma doença de maneira intensiva ou a extensão da cobertura vacinal para a complementação do serviço de rotina. Quer dizer o quê? Se está tendo um surto ou uma epidemia, igual a gente está tendo, todo mundo tem que ser vacinado. A gente viu aí, não está muito distante, né? Mas que a gente viu o desespero das pessoas da febre amarela, né? Que teve uma epidemia também, né? De febre amarela. Então, todo mundo tinha que ser vacinado. Não era nenhum nem outro, todo mundo tinha que ser vacinado contra a febre amarela, né? Reações adversas à vacinação. Apesar dos processos de purificação e aprimoramento das vacinas, algumas pessoas podem apresentar alguns efeitos indesejáveis. Febre, fadiga,
tá bom? Algumas pessoas, não são todas pessoas, tá? As reações esperadas: vômito, náusea e reação febril. Raramente complicações neurológicas ou sistemas. Raramente, tá, gente? O calendário vacinal, gente. Vocês vão falar para mim de calendários específicos. Eu vou falar do calendário, sim, por cima, tá? Então, vamos lá. O calendário de vacinação é padronizado pelo Ministério da Saúde para todo o território nacional, podendo haver divergência de vacinas para doenças endêmicas em algumas regiões. Antes, né, de ter aquele surto, aquela epidemia de febre amarela, eram alguns estados que eram aplicada a vacina de febre amarela estava no calendário, tá? Aqui em São Paulo, ela não estava no calendário. Só tomava vacina de febre amarela quem ia para os estados onde ocorria algum caso de febre amarela. Era assim, tá? Exemplo, febre amarela, né? Registro das vacinas administradas. A gente precisa, gente, fazer o registro impressos padronizados, né? Ou a carteirinha de vacinação, quando o nosso bebezinho nasce, né? É entregue pra gente lá na maternidade, a carteirinha de vacinação, ou quando nós já somos adultos, tem lá aquele cartão de controle, né? Que ali é muito importante. Eu lembro uma professora minha que trabalhava no posto de saúde, ela dizia que o cartão de vacinação é um documento. E esse cartão de vacinação tem que estar onde? Na carteira da gente, principalmente a gente da área da saúde. Sabe onde está minha carteira de vacinação? Na minha carteira, porque é um documento. Imagine só, acontece um acidente comigo, eles precisam ver se eu tomei a vacina. Tá lá na minha carteira, né? No meu cartão, porque eu não tenho mais carteira de vacinação. Se perdeu em mudanças, né? Então foi perdido. Mas aí eu acho viável todo mundo ter um cartão de controle, tá bom? Os adultos, né? Agora nós vamos falar da cadeias rede de frio, né? Frios. É frio. Como que é feito, né, o transporte dessas vacinas, a armazenação dessas vacinas, como elas são distribuídas, tá bom? A gente vai falar disso agora, tá? Vocês viram que eu fui bem sucinta em falar em vacinação, porque vocês que vão falar para mim, tá? Então, cadeias de frio é o sistema de conservação das vacinas, que inclui armazenamento, transporte e manipulação de vacinas em condições adequadas de refrigeração. Então, nós que vamos trabalhar lá no posto de saúde, temos que saber manipular, temos que saber guardar essas vacinas? Sim, né? Objetivos: proporcionar ou garantir, através de refrigeração adequada, a qualidade das vacinas desde a saída do laboratório até o momento que será utilizada, né, lá no posto de saúde. O fluxo: os imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização são produtos termoláveis que necessitam de conservações em baixas temperaturas e tem um sistema definido de cadeia de frio, que deve obedecer um fluxo de organização e transporte: laboratório, rede nacional, central estadual, central regional e central local. Então funciona assim: ele é feito,
né? A vacina é feita lá no laboratório. Do laboratório ele é distribuído por uma rede nacional, tá? Por um lugar que fica armazenado. E ali para as redes centrais, estaduais, tá? Então tem uma rede, em cada estado tem um lugar lá onde vai armazenar todas as vacinas. E dali para as redes regionais, e dali das redes regionais para as UBSs, tá bom? Nacional, como é armazenado em rede nacional essas vacinas? Em câmeras frias, com conservação abaixo de 20 graus. Para quais vacinas? Pólio, sarampo, febre amarela e meningite AC, tá? As câmeras frias para conservação entre 4 a 8 graus, né? São as tríplices adulta, a tríplice, a dupla adulto, desculpa, a tríplice viral, a dupla adulto, a antitetânica, contra a raiva, contra a febre tifoide. Então, tem a vacina da febre tifoide, a BCG e D, contra a hepatite B e contra as meningites B e C, tá? Isso em âmbito nacional. Em âmbito estadual, igual no nível central, os freezers e geladeiras tipo comercial. Regional, conservadas em freezers e em refrigeradores domésticos ou comerciais. Por quê? Porque vai diminuindo o espaço, né? Nacional, o espaço é grande, né? Como se fosse uma fábrica. Depois vai diminuindo os espaços, né? Estadual vai diminuindo, regional vai diminuindo. E nas UBS são aquelas geladeiras que a gente está acostumado a ver, tá? Ou se não, aqueles freezers, né, verticais, tá? Qual que é o grau de conservação lá na UBS? Entre 4 a 8 graus Celsius. Mais 4, mais 8 graus Celsius. Isso é o que a geladeira deve constar, tá? Normatização, quais são as normas, né? O Ministério da Saúde padronizou as normas para a cadeia de frio, né? O modelo dá preferência àquelas criadas para esse fim ou o modelo domiciliar com porta única, isso é a geladeira, tá? A temperatura da geladeira entre mais 4 e mais 8 graus centígrados. Não pode estar nem abaixo disso, nem acima disso, tá? Organização das vacinas, congelador, colocar gelo simples ou preferencialmente gelox. Lá no congelador a gente não põe vacina, se for aquela geladeira doméstica, né? Lá a gente coloca os gelox. Quais são os gelox? São uns negocinhos assim que a gente põe água, né? Uns negocinho de plástico que a gente põe água e a gente deixa lá, porque se a gente precisa ir na casa de uma pessoa impossibilitada de vacinar, então a gente organiza toda uma caixa térmica com esses gelox e coloca as vacinas lá dentro, tá? Portas e gavetas. Gavetas menores devem ser retiradas. Colocar garrafas de água salgadas e colorida. Aonde? Sabe, nas portas, pode pôr água e garrafa de água. E embaixo também, né, onde a gente coloca legumes, então ali também é garrafa de água. Se na UBS a geladeira for a geladeira doméstica, se for a geladeira própria para vacina, não tem nada disso, tem um lugarzinho certo, tá? Há prateleiras em cima. São as vacinas virais. Embaixo, as toxoides. No meio,
tem que estar o termômetro que vai marcar lá entre uma gaveta, uma prateleira e outra, lá no fundo, às vezes coloca o termômetro, tá? O empilhamento deve ser alternados e com caixas abertas, evitar sacos plásticos, não deixar comida de funcionário dentro da geladeira, lá é só vacina, né? Lote e validade, os mais próximos do vencimento deve ficar para frente, né? O transporte, gente, como que é feito o transporte dessas vacinas? Deve ser realizado garantindo-se rigorosamente a cadeia de frio. Geralmente as vacinas são transportadas em caixas térmicas, observando algumas normas. Comunicar previamente o nível do recebedor. Então, tem que comunicar. Por exemplo, eu fiz um pedido da vacina, eu sou da UBS, sou enfermeira da UBS e fiz o pedido da vacina, né? Lá para nível regional. Aí o nível regional, ele me indica o dia que eu vou receber essa vacina, tá? Então, eu sempre sou avisada, né? A UBS sempre avisada quando que vai receber a vacina, tá? A temperatura, gente, a temperatura é muito importante. Quando a gente chega para trabalhar, tem lá grudadinho, ou na frente da geladeira, né? Ou na lateral da geladeira, um impresso da hora que está sendo vistoriado. Então, é de manhã e antes de ir embora que tem que observar ali, anotar a temperatura da geladeira, tá? Usa-se o termômetro extensor, às vezes tem um termômetro fora da geladeira. A maior parte da geladeira está dentro da geladeira. Ou se for aquela geladeira que é específica para vacina, fica lá em cima. Sabe igual aquelas geladeiras que guarda cerveja, que a gente vê a temperatura no visor assim? Então, é igualzinho, tá? O gelo deve respeitar a proporcionalidade, 2/3 de gelo para 1/3 de vacina, né? O gelo deve ser colocado com antecedência para que a temperatura se adeque na caixa térmica, quando for fazer o transporte, tá? Adicionar gelo em sacos. Colocar em saco, colocar em cima das vacinas também, tá? Circundar as vacinas totalmente. Normalmente coloca Gelox, tem uma caixa, né, de térmica. Assim, nas laterais coloca o Gelox, no meio as vacinas e acima o saco de gelo, ou se não Gelox por cima, tá? Para manter a temperatura, mas tem um horário, tá? Até quanto que aguenta esse gelo ali, tá? A vedação, após a organização da vacina na caixa, a mesma deve estar vedada. E toda vez que for tirar, tira e fecha, né? Eu não sei, eu vacinei alguns de vocês, acho que o ano passado, vocês viram, eu tirava a vacina, uma das vacinas da caixinha, fechava, aspirava, colocava lá dentro da caixinha de novo, fechava, sempre tem que estar bem conservado, tá? A identificação, o tipo, a quantidade, o destinatário, o dia, o horário da embalagem. Isso é lá isso é âmbito nacional, regional, estadual, tá? E fonte de calor, a caixa deve estar sempre longe de qualquer fonte de calor. Beleza? A nossa aula hoje acabou. Obrigado pela sua companhia, tá? E estudem, porque a prova tá chegando, tá bom? E 1000 beijos. Obrigada pela companhia.